Só mostrar a prova, as respostas da prova aqui primeiro, antes de continuar nosso conteúdo aí. Então, ó, marcar a alternativa incorreta. Algumas eu estou corrigindo a prova por questões, né? Achei uma, as de alternativa eu já corrigi, e a 2 só. Então, algumas coisas já comento do que eu vi lá. Assinale a alternativa incorreta. Quando você, numa questão de marcar X, quando vai ter mais de uma alternativa correta, você vai ter assinale o S, alternativa, se não é uma só. Né? Isso vale para todas as questões aí. Então, em relação aos eventos que causam a criação, eventos que causam o término e hierarquia, assinale a alternativa incorreta. O processo pode ser iniciado tanto em primeiro plano e em segundo plano, é um dos eventos que causa a criação do processo. Pode terminar involuntariamente por um erro fatal, pode finalizar quando ele termina o seu trabalho e pode ser criado por meio de uma chamada do sistema. A única que está incorreta é a C. O processo pode passar de pronto para bloqueado? Não, só pode passar de em execução para bloqueado. Se ele está pronto, ele não pode ir para bloqueado, certo? Então, primeira, C. 2, nessa daqui, algumas respostas, o que eu vi bastante, estou respondendo só metade da questão. Né? Porque essa parte aqui é a primeira parte da questão, né? Quais são os estados e o que representa cada estado. Aí você tem essas respostas aqui. Né? Quais são os estados? Execução, pronto, bloqueado. O que representa cada estado? Execução representa que está usando o processador, pronto, está aguardando a sua vez, bloqueado, está precisando de entrada e saída, algo do tipo. Né? Então, até aqui é uma parte da questão. Tem que ler a questão inteira, senão você esquece de responder isso daqui, né? Depois ele fala. Como que ocorre a transição de um estado para outro? Aí são 4 transições possíveis, explicar elas, né? Em execução para pronto, pronto para execução, execução bloqueado e bloqueado pronto. São as 4 transições possíveis de acordo com esses 3 estados, certo? Terceira, assinalar a alternativa correta aqui em relação a sistemas operacionais interativos aqui, ó. Então, essa palavra aqui para esse tipo de sistema que eu tenho que ver. Né? Aí ele tinha lá, começar pelo B aqui, ó, devemos maximizar a vazão. Né? Maximizar a vazão é uma característica para sistemas operacionais em lote. Né? Então, maximizar a vazão é esse daqui, aumentar a quantidade de tarefas por hora, mas é para sistemas operacionais em lote. Está falando aqui de sistemas operacionais interativos. Tempo entre submissão e término deve ser minimizado. Mesma coisa, é para sistemas operacionais em lote, né, que é o tempo de retorno. Não entra essa característica aqui. Cada requisição do usuário deve ser respondida de acordo com uma ordem pré-estabelecida. Não é uma ordem pré-estabelecida, depende das interações do usuário. Né? Então, não é ordem estabelecida pelo sistema, é pelas interações do usuário. E o algoritmo de escalonamento deve ser justo, até aqui correto, só que executar um programa por vez do início até o fim? Não, você não vai executar um programa do início até o fim, você vai executar um trecho dele. Né? Então, por isso que essas daqui estão erradas. A resposta correta é a letra A. Né? O tempo de resposta deve ser mínimo, atendendo rapidamente às requisições do usuário. Certo? Então, de sistemas operacionais em lote. A justificativa. Depois, 4, falando lá do exemplo da pizzaria. Então, você tem lá um funcionamento de uma pizzaria, onde você tem garçom, que anota o pedido, cozinheiro, que prepara a pizza, embalador, para embalar a pizza para a viagem, e o caixa para receber o valor pedido do cliente. Cada um desses empregados, garçom, cozinheiro, embalador e caixa,
pode ser visto como processo sequencial de comunicação. Aí, que forma de comunicação que eles usariam? Algumas, já vi algumas respostas, não corrigi essa questão, mas vi algumas coisas lá que o povo estava colocando os métodos de escalonamento, colocar FIFO, colocar primeiro a chegar, FIFO mais curto primeiro, isso daí é método de escalonamento. No algoritmo de escalonamento desse tipo, FIFO mais curto, prioridades, aqueles exemplos que a gente fez no Excel, esses métodos de escalonamento não fazem comunicação entre processos. Aqui os processos precisam se comunicar. O garçom precisa avisar o cozinheiro que pizza que ele tem que fazer. O cozinheiro tem que passar a pizza para o embalador, então ele está trocando mensagem. Que forma de comunicação que eles vão usar? Troca de mensagens. Né? Então, eles precisam trocar mensagens entre si, e para trocar essas mensagens ele precisa ter um local compartilhado da memória. Como se o garçom retira o pedido, marca isso daí num papelzinho e cola na frente da onde o cozinheiro vai fazer a pizza. Né? Ele terminou de montar a pizza, pega a pizza e coloca num balcão onde o embalador vem e pega essa pizza. Embalou a pizza, ele coloca num outro balcão para o caixa receber, pegar a pizza e pegar o valor e cobrar do cliente. Né? Então, é uma forma de comunicação por troca de mensagens. Lembrando que você tem que ter um local compartilhado da memória para trocar essas mensagens. Aí fala ainda, analogia com o que acontece com o sistema operacional. Os processos vão passar informação um para o outro. O Word, por exemplo, pode mandar uma mensagem para o PowerPoint, trocando informação. Aqui, o que eles precisam trocar de informação? O garçom, ele sabe qual que é o custo da pizza que o cliente está pedindo. Então, ele passa o valor dessa pizza para o cozinheiro, que passa o valor da pizza para o embalador, para o caixa, aí o caixa cobrar do cliente o valor dessa pizza. Então, aqui, de novo, você está falando de troca de mensagens, pensando em um local compartilhado da memória. Depois, você tem a 5, sistema de troca de mensagens que use caixa postal. Quando envia uma mensagem para uma caixa postal cheia ou tenta receber uma mensagem de uma caixa postal vazia, o processo não bloqueia, né? O que ele vai fazer? Ele recebe um código de erro, indicando, não foi possível atender sua solicitação. O processo, como que eu responderia para isso daí? Tenta fazer de novo, né? Tenta novamente até que ele consiga. Aí ele pergunta, esse processo leva à condição de corrida. Aí o que você precisaria lembrar? O que é condição de corrida? Condição de corrida está falando do acesso a uma variável compartilhada e ao acesso exclusivo. Aqui eu não preciso ter um acesso exclusivo, porque o recurso não é de acesso exclusivo. Então não leva à condição de corrida, porque o recurso não é de acesso exclusivo. Só que o que pode acontecer? Né? O processo pode nunca conseguir deixar uma mensagem na caixa postal. Então ele fala, na hora que você envia uma mensagem para uma caixa postal cheia, você recebe um erro e vai ficar tentando sucessivamente até você conseguir. Então, na hora que você deixar uma mensagem para uma caixa postal cheia, você vai receber erro. Você fala, vou tentar de novo daqui a pouco. Você vai e tenta de novo, se não liberou espaço, erro, erro, erro. Então, você vai ficar tentando eternamente de acordo com o processo. Mesma coisa se for receber uma mensagem de uma caixa postal que está vazia. Você vai tentar novamente até que você receber, até finalizar esse erro aí. Então, 5. O 5 aqui, o produtor-consumidor, você poderia fazer uma analogia aqui, mas mesmo assim não leva a condição de corrida. Né? E no produtor-consumidor, a hora que eu estou produzindo um item, eu estou acessando uma variável do buffer no produtor-consumidor, mas isso daí é só eu que estou acessando. Né? Então, você pode fazer na analogia aqui, explicando na justificativa, você poderia falar do produtor-consumidor, mas mesmo assim não leva à condição de corrida. Jantar dos Filósofos é uma representação, né,
dos processos, pensando em recurso compartilhado, que é um exemplo que tem lá no capítulo 2 do livro. Vou achar a fotinha aqui. Aqui, ó. Essa representação aqui. Você tem 5 filósofos nesse exemplo, né? Cada filósofo está sentado na frente de um prato e você tem o garfo, que seria o recurso compartilhado. A representação e analogia aí é que os filósofos são os processos, o prato é um recurso que você tem disponível para cada processo, e o garfo é um recurso que é compartilhado. Então, se esse filósofo aqui, precisa comer com os 2 garfos, ele pode pegar o da direita. Esse também pode pegar o da direita, se o funcionamento dos processos forem assim. Cada processo pega o garfo da direita. Né? Só que como ele precisa do garfo da esquerda, a hora que cada um desses filósofos for olhar para o garfo da esquerda já está ocupado. Né? Então, os processos não conseguem o uso do recurso compartilhado, porque ele precisa dos 2 para comer. Né? Então, é a representação do problema do jantar dos filósofos. E a analogia é que você tem cada filósofo, é um processo, e você tem uma disputa por esses recursos compartilhados do sistema operacional. Pode ser uma impressora, um HD e aí por diante. Depois, 7, sobre os tipos de criptografia e de segurança, assinalar a alternativa correta. Na área de criptografia, devemos ter algoritmos criptográficos secretos. Não, o algoritmo não é secreto, o algoritmo é público. Né? A criptografia de substituição monoalfabética, o algoritmo todo mundo conhece. É pegar uma letra e trocar por outra. A cifra que é secreta. Eu vou usar uma cifra que eu vou trocar A por B, B por X, C por J, essa é a minha cifra. Essa cifra deve ser secreta. O algoritmo é só trocar uma letra por outra. Então, o algoritmo não é secreto. Segredo de uma criptografia de substituição polialfabética é somente as N cifras. Criptografia de substituição mono é uma cifra. Poli é N cifras, mas eu preciso da ordem das cifras. Então, eu vou usar primeiro a cifra 1, depois a cifra 2. Ou usar cifra 1, depois cifra 2. Então, é a ordem. Então, não é somente as N cifras. As cifras é a ordem. Criptografia de chave pública. Temos que a única chave, criptografia de chave pública não é uma única chave. Já tem 2, nem precisa ver o resto. Criptografia de chave simétrica envolve o uso de 2 chaves. Não é 2 chaves, é uma chave. E a verdadeira, criptografia de chave simétrica, 1 bit por vez. O outro, explicando na imagem lá das aulas presenciais ainda, que aquele quer manter a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a exclusão de invasores, né? Algumas coisas que eu posso ter na área da segurança, e nessa imagem abaixo, que métodos que estão sendo utilizados. Então, o remetente usa o quê? Ele cria uma chave secreta, que é o KS, né? Uma chave que ela acabou de criar para garantir a confidencialidade. Ela usa a Alice, criptografia de chave pública. Ela usa a técnica de chave pública. Só que ela usa a chave privada dela, que é esse K a menos, para garantir que só ela pode ter mandado essa mensagem. Então, garantir a autenticação do remetente. E usa o KB+, que é a chave pública do Bob. Se usou a chave pública do Bob, só ele pode abrir essa mensagem, garantindo privacidade. E usa a função hash para garantir a integridade da mensagem, que a mensagem não foi alterada no meio do caminho. E o último, criptografia de chave secreta, é mais eficiente, só que eu preciso encontrar antecipadamente para combinar as chaves. Lá nas aulas presenciais eu falava, eu quero mandar uma mensagem para alguém que está no Japão. Se eu não encontrar ela, como que eu vou passar essa chave?
Aí, suponha que a emissor e receptor nunca tenham se encontrado, exemplo aí, alguém do Japão, mas existe um terceiro de confiança que compartilha uma chave secreta com emissor e também uma chave secreta com o receptor, essas duas chaves diferentes. Então é como se eu quero mandar uma mensagem para alguém que está no Japão e tem alguém nos Estados Unidos que é esse terceiro, né, que tem uma chave comigo aqui no Brasil e outra chave com alguém lá no Japão. Como emissor e receptor, consegue definir essa nova chave secreta sob essa circunstância. O que eu precisaria fazer? Me comunicar com o intermediário, com esse terceiro, usando a chave que eu tenho com ele. Esse intermediário recebe, descriptografa a mensagem e repassa essa mensagem criptografada com a chave do terceiro para ele. Usando isso daí, eu já fiz uma comunicação. Se eu quero derivar uma chave, é a mesma ideia, né? Que eu preciso criar uma chave, pegar essa chave que eu acabei de criar, criptografar com a chave que eu tenho com o terceiro, depois ele vai repassar isso daí até chegar no destinatário da minha mensagem, certo? Então depois eu vou atualizar, colocar esse arquivo lá para vocês nos arquivos aí da disciplina, certo? E aí, a gente entra continuando nosso conteúdo aqui, só mostrar que agora para o segundo e último bimestre a gente vai ver nessa ordem, né? Então ficou 6 primeiro, depois vai para 3, 4, 5 e 8. Né? O 6 a gente já vê hoje, amanhã só a gente já acaba o capítulo 6, que é bem curtinho. Beleza? Então, ó, capítulo 6 fala de deadlock. Né? E deadlock é um problema que acontece no sistema operacional quando você está usando vários recursos ao mesmo tempo. Vamos supor aqui que eu tenho um processo que é chamado de processo A. Esse processo ele precisa fazer 3 coisas. Ele precisa, primeiro, ele vai requisitar o uso de um recurso compartilhado, que é a impressora. Depois ele vai requisitar o uso de um segundo recurso compartilhado, que é o gravador. Quando ele conseguir fazer essas 2 etapas, ele vai usar esses 2 recursos e aí finaliza o trabalho dele. O processo A, o processo B, funciona de forma parecida. Né? Ele requisita primeiro o gravador, depois ele requisita, era para ser um G isso daqui, depois ele requisita a impressora, e por fim ele usa esses 2. Ele usa esses 2 recursos aí, esses 2 dispositivos de entrada e saída, e finaliza o trabalho dele. Só que aí o que pode acontecer? A gente já viu o escalonamento, né? Então você tem 2 processos, vamos supor que você tem lá 100 processos no seu sistema operacional. Esses 2 são 2 desses 100. E o sistema operacional está escalonando esses processos, ou seja, executa o A, depois executa o B, executa o C, que não precisa entrar em detalhe aqui do que é, executa os outros processos. Quando ele executa o A, ele vai começar a executar. Então, requisita a impressora. O que o sistema operacional vai ver? Se a impressora está disponível, se ela não está sendo utilizada por ninguém. Se não estiver sendo utilizada por ninguém, o A consegue a posse da impressora. Então, é como se essa linha aqui já foi executada. Conseguiu requisitar e conseguiu sucesso na requisição. Deu tempo de executar o A, então parou nessa linha, não foi para a segunda, começa a executar o B, é outro processo. O B requisita o gravador. Se o gravador não está sendo utilizado por ninguém, consegue a posse do gravador e pode ir para a próxima etapa. Deu tempo de executar o B, vamos supor que volta para o A. Ao voltar para o A precisa fazer isso daqui, ó, requisitar o gravador, que é a segunda etapa dele. Só que o gravador aqui já está sendo utilizado pelo B, porque o B requisitou e conseguiu a posse do gravador.
Então, o A não consegue executar essa segunda linha aqui, porque o gravador já está sendo utilizado pelo B. A hora que ele vai, vocês precisam escalonar o A, então, porque o A não consegue executar a segunda linha, volta para o B. O B tinha executado só a primeira linha, vai executar a segunda. Executar a segunda linha do B, o B requisita a impressora. A impressora que o B está requisitando já está sendo utilizado aqui pelo processo A. Ou seja, eu não consigo executar essa segunda linha. A impressora já está sendo utilizada. Né? Isso é o meu deadlock. Né? Por quê? Para o A continuar executando e fazendo as tarefas dele, que é fazer o uso dessas 3 linhas, ele precisa do gravador. O gravador está sendo utilizado aqui pelo processo B e o B precisa da impressora que está sendo utilizado pelo A. Então é como se, para o A continuar a execução dele, ele precisa do gravador que está com a impressora. Para o A continuar o funcionamento dele, ele precisa do gravador que está sendo utilizado pelo B. Para o B continuar, ele precisa da impressora que está sendo utilizada pelo A. Então, você tem um ciclo aí, você tem um loop que é o meu deadlock. Né? Uma analogia com isso daí que dá para pensar é, você falar, você chama alguém para ir numa festa, o cara fala, eu só vou se o João for. Né? O João fala, eu só vou se o Maurílio for. Então, você tem um loop, né? Porque para o Maurílio ir depende do João ir, para o João ir depende do Maurílio. Né? Então, isso é uma analogia aí para o deadlock. Um outro exemplo que dá para pensar nisso daí, acho que eu já falei na sala alguma vez isso, tinha imagina numa entrevista de emprego. Né? Uma entrevista de emprego, o entrevistador pergunta, me explica deadlock que eu te contrato. Aí o cara que está sendo entrevistado fala, me contrata que eu explico deadlock. Então não tem como os dois processos, no caso, as duas pessoas, continuar o funcionamento deles, porque está travado ali, não tem como continuar. Né? Então essa é a representação aí do deadlock. Esse exemplo que eu falei aí de impressora e gravador são com recursos de hardware. Mas se eu pensar em recursos de software, ou seja, pensar num registro do banco de dados, em um local compartilhado da memória, numa poltrona de avião, eu quero comprar a poltrona 27A e a 28A. Só que primeiro eu marco um outro processo um outro processo também, que é comprar a 27A e a 28A. Eu venho aqui, marco a 27 para mim, como se fosse colocando meu carrinho, e fico esperando para colocar 28, ainda não coloquei. Ao mesmo tempo, um outro usuário vai lá e marca 28, ainda não colocou a 27. Né? Eu não vou conseguir colocar 28 porque já está no carrinho dele, e ele não vai conseguir colocar a 27 porque já está no meu carrinho. Se eu só quiser comprar essas duas poltronas, você não vai conseguir. É um exemplo aí de um deadlock também. Então, pode acontecer também no software isso daí, não é só no hardware, quando fala recurso, quando fala esse tipo de problema aí. Então, esses recursos, tanto de software quanto de hardware, podem ter características diferentes. Mas, normalmente, o recurso, você vai ter essas 3 características aqui para ele. Para usar um recurso compartilhado, primeiro você requisita o uso do recurso. Se o recurso está disponível para uso, ou seja, nenhum processo está usando, você vai conseguir a posse, vai usar, depois você libera. Então, eu requisito a impressora está sendo utilizada por alguém? Não. Consegui a posse. Consegui a posse, agora eu posso usar. Usei, terminei de fazer o que eu precisava com a impressora, libera o recurso para outro processo utilizar a impressora. Você tem que ter um recurso compartilhado, né? Para ter recurso compartilhado, ou ele vai ser de software ou vai ser de hardware. Né? Então, algum dos tipos aqui, software ou hardware, você vai precisar. Né? Precisa de um recurso compartilhado. Um dos dois tem que ser.
certo? Então, os recursos, você vai precisar requisitar, conseguir a posse, conseguiu a posse, você usa, terminou de usar, libera. E aí esses recursos podem ser divididos em tipos, né? Que são recursos preemptíveis e recursos não preemptíveis. Um recurso não preemptível, primeiro, é aquele recurso que não pode ser retirado de um processo sem que dê problema, sem que a computação apresente falha. Então pensa aqui, eu estou com o PowerPoint aberto, vamos supor que o PowerPoint requisitou o uso da impressora. Se ele requisitou o uso da impressora e conseguiu a posse da impressora, quer dizer que ele está usando, ele é o processo proprietário da impressora, ele está usando ela. Se no meio do uso, antes do PowerPoint finalizar o uso da impressora, o sistema operacional tirar a impressora do PowerPoint, vai dar problema, porque provavelmente a impressão não terminou ainda, né? Então, vai dar problema, ou seja, quer dizer que a impressora é um recurso não preemptível. É um recurso que, depois que um processo requisitou, o processo conseguiu a posse, o processo está usando, ainda não terminou de usar, alguém tirou a impressora do processo, vai dar problema. Então, apresenta a falha. Então, é um recurso não preemptível. E o recurso preemptível é aquele que pode ser retirado de um processo sem que haja nenhum prejuízo. A memória RAM, por exemplo, você pode retirar de um processo, né? E você, às vezes, não vai ter prejuízo. Então, por exemplo, se um processo solicitou uso de memória RAM, se um outro processo retirar a memória RAM, não vai ter prejuízo. Depende ainda do caso, mas é um exemplo que dá para pensar na memória RAM como sendo um preemptivo. Mas isso daí é para falar que o deadlock acontece com recursos não preemptíveis. Porque os preemptíveis não dá problema. Então, o deadlock vai acontecer com recursos não preemptíveis. Eu esqueci de comentar, mas uma outra, a tradução do livro para deadlock é impasse. Eu costumo usar mais deadlock mesmo, mas serve como impasse também. Então, deadlock ocorre com recursos não preemptíveis, porque se o recurso é preemptível, é só tirar o recurso do processo e continuar o funcionamento. Então, deadlock acontece com recursos não preemptíveis. E uma definição aqui de deadlock, que é a representação aqui. Um conjunto de processos está em situação de deadlock se todo processo pertencente ao conjunto está esperando por um evento e somente outro processo desse mesmo conjunto pode fazer acontecer. Vamos supor aqui, pensando no exemplo lá que eu falei de, eu só vou na festa se ele for. Então o Maurílio fala, eu só vou na festa se o João for. O João fala, eu só vou na festa se o Fernando for. O Fernando fala, só vou na festa se a Camila for. A Camila fala, eu só vou na festa se o Maurílio for. O que é isso daqui? Um conjunto de processos, na analogia aí, está em situação de deadlock se todo processo pertencente ao conjunto, M, J, F, C, está esperando por um evento que somente outro processo desse mesmo conjunto pode fazer acontecer. Então, todo processo está esperando por um evento. O Maurílio está esperando pela resposta do João para saber se ele vai ou não. O João está esperando a resposta do Fernando para saber se ele vai ou não. Esse está esperando a resposta do C para saber se ele vai ou não, que está esperando a resposta desse. Então, conjunto de processos está em deadlock, por quê? Todo processo pertencente está esperando por esse evento que somente outro processo desse mesmo conjunto pode fazer acontecer. Que é a mesma representação que tinha aqui. Né? Se o processo A está usando a impressora, vamos circular assim, o processo A, aqui não está representado igual eu desenhei aí nos slides, mas o processo A está usando a impressora
e o processo B está usando o gravador. O processo A ainda precisa do gravador, o processo B ainda precisa da impressora. Então, para o A continuar, ele precisa do gravador. O gravador está com o B. Para o B continuar, ele precisa da impressora que está com o A. Então, um precisa de uma coisa que o outro tem. Né? Essa que é a representação do deadlock por essa definição aqui, certo? Tinha contado até aqui só para a aula de hoje, deu aí meia horinha de conteúdo aí, tá bom. Amanhã a gente já finaliza esse capítulo 6, para ficar todo mundo, das turmas, correto aí, 2 aulas para esse capítulo 6, certo? Vou falar. Eu acho que está aqui no estúdio. Deixa eu conferir aqui. Ah, tá, eu não coloquei aqui. Vou atualizar aqui, ó. Os slides. Deixa eu colocar só para outra turma aqui. Aqui. Tá por enquanto tá só aqui no fórum, tá? Os arquivos. Depois eu vou atualizar lá naquele material da disciplina que aparece lá para vocês. Certo? Ah, e a atividade aqui, bem simplesinho para vocês pensarem no exemplo aqui. Ó. Exemplificar 2 processos de um sistema operacional, 2 ou mais, né? Para exemplificar deadlock, ou no primeiro estava lá o processo A e o processo B, que precisam de um recurso compartilhado. Então, aqui é para falar de processos. Né? Eu usei o exemplo aí do Word e do PowerPoint, com impressora e gravador. Detalhar um problema que pode acontecer ocasionando deadlock, ou seja, você tem que pensar em 2 processos, pelo menos, que vão usar esses 2 processos, 2 recursos compartilhados. Por quê? Para acontecer o deadlock, você precisa pelo menos de 2 processos e pelo menos de 2 recursos. Então, você fala, o Google Chrome e o PowerPoint, eles vão usar algum recurso compartilhado. Aí você detalha como que seria essa representação para esses processos aí, mostrando como que aconteceria um deadlock no sistema operacional aí. Certo? Só descrever ali bem simples um exemplo que falaria aí de um deadlock. Finalizar aqui a gravação, ó.